No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, dia 12 de junho de 2017. Uma segunda-feira alegre, feliz. O corintiano está muito contente hoje. Mais uma vitória do Coringão no Campeonato Brasileiro, 3-2 diante do São Paulo. Mas começamos o Voz Mosqueteira hoje falando da partida do Corinthians contra a equipe de Jaraguá pela Liga Nacional Futsal na sexta-feira. Corinthians que empatou por 1-1. Foi um bom resultado. O Corinthians saiu na frente com o gol do Alex no início da partida e conseguiu levar esse resultado até mais da metade do segundo tempo, mas acabou sofrendo um empate. O Corinthians conseguiu ainda chutar 2 bolas nas traves do Jaraguá, mas não conseguiu fazer o segundo gol, e o empate não foi tão ruim assim. Jogando fora de casa, uma temperatura muito baixa. E mais uma vez fomos representados pelo pessoal lá de Jaraguá do Sul. A Fiel compareceu, apoiou o time. E a gente tem que estar agradecendo quem nos representou. Mas o futsal, esse resultado não foi tão ruim. E o Corinthians volta novamente em quadra pela Liga Nacional na próxima sexta-feira, a partir das 20h15, no ginásio do Parque São Jorge, Vladimir Marques, diante do Guarapuava. Então, mais uma vez, uma oportunidade de a gente estar acompanhando o futsal na sexta-feira, 20h15, com transmissão daqui da Rádio Coringão a partir das 19h45. E sempre lembrando, entrada franca. Então já tem um programa aí para sexta-feira, quem sabe, levar a namorada nessa... Hoje é dia dos namorados, semana dos namorados. Um bom programa. Além do Corinthians e Cruzeiro na Arena na quarta-feira, também o futsal na sexta-feira, principalmente porque é de graça, Você faz uma onda com a sua namorada. É isso aí, tirando a brincadeira, mas convocando a Fiel para comparecer e apoiar nosso futsal na sexta-feira, 20h15, ginásio Vladimir Marques. E as categorias iniciantes também entraram em quadra esse fim de semana pelo Campeonato Metropolitano e continuamos a 100% nas 3 categorias. O Sub-8 venceu por 4-0 a equipe de Lausanne. O Sub-9 venceu por 2-0 e o Sub-10 venceu por 4-1. Todas partidas foram, essa rodada foram jogadas contra a equipe de Lausanne. E no futebol feminino, mais uma vitória no Campeonato Paulista. Corinthians que foi para o Embu das Artes e venceu a equipe de Embu por 5-2. Mais uma vitória das meninas. Infelizmente esse jogo foi no mesmo horário praticamente da partida Corinthians e São Paulo, Fica até um pouco difícil a gente estar acompanhando. Mas mais uma vitória das meninas pelo Campeonato Paulista. E no próximo dia 16 a gente começa a segunda fase do Campeonato Brasileiro diante da Ferroviária. A gente vai comentando ao longo dessa semana sobre essa partida das meninas também nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro, que estão disputando tanto o Brasileiro como o Paulista, os dois campeonatos juntos. E ontem, na Arena Corinthians, mais uma grande vitória do Corinthians diante do São Paulo por 3-2. O Corinthians que entrou em campo, o Romero conseguiu, através de um esforço da diretoria do Corinthians, trazer o Romero de volta da seleção paraguaia, e ele entrou em campo e fez o primeiro gol. Uma grande jogada do Marquinhos Gabriel. E essa jogada do Marquinhos Gabriel, a retomada do Marquinhos Gabriel no Corinthians, vamos dizer assim, praticamente está estreando agora. Ele que entrou já no jogo anterior contra o Vasco, fez o gol. Ontem foi um jogador muito importante
E aquilo que a gente vem comentando aqui no Voz Mosqueteira. Um grupo unido, um grupo forte, mas faltava a técnica, né? Um jogador com um pouco mais de técnica. E o Marquinhos Gabriel veio trazer essa qualidade de passe, de arremate, que faltava nesse grupo, desse grupo de superação. O Corinthians vem superando e com certeza essa recuperação do Marquinhos Gabriel é mais um sucesso, né, da comissão técnica, do Loss, do Carille, né, essa recuperação dele. E a gente agora também a recuperação do Giovanni Augusto, né, que também, quem sabe, ele também se recupera. Ele que está vindo de contusão, uma situação até um pouco mais séria. Quem sabe ele não se recupera e compõe o nosso elenco, que para um campeonato brasileiro, né, precisa ter um elenco até com um pouco mais de jogadores aí, com condições de entrar e jogar, né? Então, o grande destaque da partida de ontem foi o retorno, né, do Romero, da seleção paraguaia. Ele entrou e já fez o primeiro gol, jogou muito bem, tá tendo um pouco mais de confiança na partida, tá demonstrando não só a vontade, mas também a técnica, né? Então ele está melhorando a cada jogo, não só o Romero, mas todo o time, né? Tá cada vez mais tendo um pouco mais de confiança, né? Pelo resultado, né? Quando você tem uma mudança tática, técnica e principalmente de mentalidade, como o Corinthians está tendo esse ano, no sentido de jogar pela intensidade, jogar pelo grupo, os jogadores tendo esse resultado, né, eles começam a ter um pouco mais de confiança e acreditar um pouco mais, não só no grupo, neles, né, mas também na comissão técnica. E a torcida vindo junto, o grande público ontem na Arena Corinthians, apoiando o time, e fez com que a gente conseguisse mais uma vitória. Essa união que é necessária para que a gente dê continuidade no Campeonato Brasileiro, que é muito longo, né? Para ter uma ideia, ainda faltam 32 rodadas. A gente acabou a sexta, né? Então muito campeonato ainda. Então a gente é muito cedo para falar qualquer situação, né? A gente não pode, estamos líderes, mas com o pé no chão. A gente tem que ter um pé no chão. E ontem o Carille, após, né, a partida, na sua entrevista coletiva, quem acompanhou aqui pela Rádio Coringão ouviu ele dizer que a forma dele jogar é jogo a jogo. Então o São Paulo já ficou para trás e agora ele pensa no Cruzeiro só. Corinthians e Cruzeiro, 22h45 na Arena Corinthians, na próxima quarta-feira, com transmissão aqui da Rádio Coringão a partir das 20h45. Então é isso que a gente tem que estar pensando, e a gente está em boas mãos nessa comissão técnica. O Corinthians fisicamente ontem sentiu um pouco no final do jogo, devido a voltar a jogar 2 vezes por semana. Isso o time sentiu, por isso que existe a necessidade de ter sempre um elenco maior para estar, né, fazendo o rodízio de jogadores, quem está mais cansado, quem está um pouco mais desgastado fisicamente, ou mesmo podendo sofrer uma contusão. Então esse trabalho que está sendo feito no Corinthians, até para se recuperar o jogador, o Marquinhos Gabriel, é fantástico o que foi feito, né? O resultado dentro de campo que ele está fazendo, correndo, é um outro jogador daquele que a gente conhecia, inclusive, que foi contratado. Hoje é um jogador muito melhor, né? Que está atendendo a expectativa do torcedor corintiano, porque ele entra em campo, corre, volta para marcar, faz o combate. É um jogador que entrou no ritmo do grupo, né? Então a gente vê a necessidade desse trabalho também do jogador, a conscientização para que ele jogue para o grupo. E essa técnica que ele tem apurada de passe, de lançamento, como a gente viu ontem, e de arremate, né? É o que a gente necessita justamente para completar, né, todo o esforço do grupo, todo o ímpeto do grupo,
né, que precisa, em alguns momentos, a individualidade de um jogador para justamente fazer o que ele fez ontem, né? A área estava totalmente congestionada, sendo marcada início de jogo. Ele conseguiu colocar a bola de uma maneira que, pela velocidade do Romero, ele conseguiu fazer o drible e o gol. Então é isso que a gente espera, né? E isso que a gente está tendo no Corinthians, esse respeito, né? Essa vontade, essa superação. E a recuperação de jogadores é mostra disso. Que quem quer ficar no Corinthians e quer tem a consciência desse novo esquema tático que o Carille e o Kroos está colocando no Corinthians, quem quer ficar, fica e participa. E o resultado, a vitória, mostra que estamos no caminho certo para dar continuidade, né? E quem sabe aí chegar na frente, né? E ter várias vitórias e várias alegrias. E a gente também tem que viver a cada momento, a cada vitória, comemorar bastante, né? Cada vitória que a gente está tendo aí no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extenso e difícil. Mas o grupo saiu na frente, graças à nossa comissão técnica, né, que está fazendo de tudo possível, né, para que esse elenco, na dificuldade que o Corinthians está ultrapassando, atenda às nossas expectativas de torcedores. E essa nova filosofia do Carille e do Loss está dando certo. Então, nada como a gente apoiar, a torcida chegar, apoiar e torcer e vibrar muito com esse time. E quarta-feira, mais uma oportunidade aí contra o Cruzeiro. Mas estou falando muito, né? Vamos ouvir nossos ouvintes, nossos colaboradores, participantes aqui do programa Voz Mosqueteira. Começando pelo Roberto Kanashiro da Fiel Japão, que já mandou seu áudio ontem, né? Já no calor, né, da vitória, com o coração batendo na adrenalina da vitória. Vamos ouvir então o Roberto Kanashiro. Valeu, Roberto Kanashiro. E aí? Gostou, né? Começou uma segunda-feira contente aí. Uma madrugada de segunda-feira feliz para todos aí no Japão, né? Fala aí. Olá a todos os ouvintes da Rádio Coringão e do Voz Mosqueteira. Salve, Domingos. Aqui quem fala é o Roberto Kanashiro da Fiel Japão. E após um clássico sensacional, né? Vitória corintiana por 3-2 assim. É um sufoco que a gente levou desnecessário, né? Porque é o que eu falei da outra partida com o Vasco. O Corinthians ainda tem essa coisa de, às vezes, ficar levando sufoco desnecessário. Mas é uma coisa que vai ser corrigida com certeza pelo Carille aí. Mas o que impressiona muito, muito mesmo foi o que eu até escrevi aqui no grupo, que os jogadores se cobram muito, tem muito aquela união do grupo. O trabalho do Carille anda sendo fantástico, né? É difícil unir o grupo dessa forma, assim, que todos, né, jogando pelo grupo, se esforçando ao máximo, né? E não tem estrelismo nem nada, todo mundo junto no mesmo pensamento. E com certeza, se ficar assim até o final do campeonato, vai ser um time campeão, com certeza, como já é. Com esse pensamento já é um time campeão. E com as atitudes também, né? As atitudes dos jogadores dentro de campo já fala demais, né? Eu não preciso nem comentar detalhadamente quem foi mal, quem foi bem. É porque, na verdade, a Arana não foi lá tão bem hoje, mas teve motivos, né? Fisicamente o adversário dele era bem maior, né? E também porque pelo cansaço, igual, se eu não me engano, o Davi falou. E, poxa vida, 3 pontos e conquistados, e tem que parabenizar também, de uma certa forma, assim, o trabalho que estão fazendo até o Rogério Ceni lá no se diz clássico do majestoso, né, que fala do Corinthians e São Paulo, assim. Esse ano aqui o Corinthians e São Paulo, assim, andam proporcionando grandes espetáculos. São partidas muito bem disputadas,
e um jogo sempre muito gostoso de se ver. Mas é isso aí, vamos lá. Na quarta-feira teremos o Cruzeiro, né? Outra pedreira. Mas vamos aí nessa união aí, nessa força, o Corinthians e a Fiel. Com certeza vamos ganhar mais uma. Beleza? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Muito obrigado, Roberto Canachiro, pelo seu áudio, pelos seus comentários. Realmente o Corinthians está muito diferente. A gente que acompanhou o final da partida ontem viu os jogadores até tensos, né? Pelo de certa forma, sufoco que tomou no final. Se defenderam, então estava todo mundo ligado, né? Então a gente vê o Corinthians jogando jogo a jogo e principalmente tendo condições. Isso a gente tem que estar ressaltando. Dentro da partida, fazendo modificações do esquema tático. Talvez algum sufoco que acabou sofrendo, recuando no momento necessário. Por exemplo, no segundo tempo o Corinthians não voltou com aquela mesma intensidade. Depois fez o gol, conseguiu, né, o gol de pênalti. Acabou segurando um pouco mais no final, acabou sofrendo o gol, mas essa flutuação de comportamento da equipe dentro de campo, isso tem muito a ver com o esquema tático, né, que a comissão técnica vem colocando, o Loz e o Carille. Essa flutuação, essa modificação, até mesmo às vezes dá uma recuada para chamar o adversário e contra-atacar, ou às vezes para até ter um pouco mais de fôlego. A gente acabou sofrendo essa pressão no final, lógico, porque o adversário queria empatar a partida. É normal, Roberto. Tem que sofrer um pouco também, né? Senão, se for muito fácil, tranquilo, não é Corinthians, né? Tem que ter um pouco mais de sofrimento, mas essa questão dos jogadores, você vê esse fechado, como você observou. É um grupo fechado, unido, e isso é muito difícil no futebol, né? Porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, contratar os melhores jogadores. Se eles não estiverem dispostos a jogar um pelo outro e pelo grupo, não adianta. Isso são comentários que eu venho até falando, que o time, né, o futebol, está na mão dos jogadores, né? Se os jogadores se fecham e querem jogar, não tem, né, quem tire isso da mente deles, e dentro de campo a gente vê o resultado. É um cobrando o outro, um jogando pelo outro, um correndo pelo outro, um apoiando o outro, e assim vai. Isso está acontecendo no Corinthians, e é isso que faz o time ser campeão, né? Estou falando até antecipadamente, mas mantendo esse grupo da forma que está, lógico que a gente também tem que melhorar mais ainda, tecnicamente principalmente, e o físico tem que estar suportando essa intensidade, né? Mas é assim que se faz um time campeão, como a gente foi campeão paulista. Então é isso que a gente aguarda. Mas, né, dá sequência. Agora o jogo de ontem ficou para trás, é uma referência, mas contra o Cruzeiro é uma outra situação, e o Carille vai ter oportunidade de dar o troco, né? O ano passado o Corinthians foi desclassificado pela Copa do Brasil. O Carille fez o Corinthians fez uma excelente partida com o Carille. O Corinthians venceu na Arena Corinthians por 2-1, acabou sofrendo um gol no final. E esse gol, de certa forma, contribuiu aí para a desclassificação do Corinthians na Copa do Brasil ano passado. E o Carille tem uma grande oportunidade de rever o Mano, né? Ele trabalhou com o Mano, né? E também vencer essa partida, até mesmo para descontar o que perdeu ano passado, né, na Copa do Brasil. Que naquele momento o Carille, para mim, já não precisava ter saído do time, não, né? O Corinthians acabou contratando o Oswaldo Oliveira e deu no que deu, né? Oswaldo Oliveira, que já desrespeitou muito o Corinthians, né? Foi campeão mundial, a gente concorda, mas desrespeitou em alguns momentos o Corinthians aí, num desses retornos deles aí, né? A torcida principalmente, né? Mas são coisas passadas, né? A gente tem que estar falando Corinthians e Cruzeiro quarta-feira, que é uma boa oportunidade para nós se firmar aí diante do Mano. Ele que trabalhou o ano de 2014 com o Mano,
de certa forma, aprendeu um pouco também, né, com o Mano, e agora tem a oportunidade de estar, né, vencendo o mestre, né, vamos falar assim. É superação, né, o Corinthians vive esse ano de superação, já foi campeão paulista, é um campeonato que a gente tem que estar marcando ele, que foi um campeonato da superação. E o Campeonato Brasileiro já começou assim também. Esse é o Corinthians 2017, o ano da superação corintiana. E agora vamos ouvir o Davi, lá de São Francisco, Califórnia, que mandou seu áudio também após a partida, na adrenalina da vitória, né, com o coração palpitando de felicidade por mais uma vitória. Fala aí, Davi, e aí, gostou da partida de ontem? Olá, Domingos. Olá, pessoal da Voz Mosqueteira. Bastante alegria aí pela vitória. Ainda mais, até melhor falar agora, né, que a gente já tá com sangue quente e tal, emoção, né, adrenalina, já que já baixou um pouco, né, que já faz uns minutos que acabou o jogo. O Corinthians jogou muito bem. Acho que o Jô e o Romero foram muito bem. O Jô, apesar de não ter feito gol, o Jô jogou muito bem. O Jô fisicamente está muito bem. Porque ele vem, ele busca jogo, ele abre, ele chuta, ele cabeceia, ele incomoda. Ele deu muito trabalho para a zaga de São Paulo. O time de São Paulo fisicamente é um time muito difícil de jogar, porque era um time muito alto. Os caras entraram com 45 zagueiros, 32 volantes. Eles entraram com 2 volantes e 3 zagueiros. E tanto é que no gol de empate deles, se você olhar a linha, o time deles é muito alto. Até reclamaram um pouco do Arana, que eu acho que o Arana não jogou tão bem hoje, mas da diferença da altura dele pro Gilberto. Mas enfim, alguém ia sobrar, né? Não tinha como pegar todo mundo alto. E gostei muito do Corinthians, o Gabriel e Maicon muito bem, os dois. Acho que o Corinthians, depois do terceiro gol, caiu um pouco em produção. Primeiro, por não saber explorar muito bem o contra-ataque. Acho que o time ficou um pouquinho ansioso com a bola para matar o jogo. E acho que além disso também o time cansou um pouco. Eles tiveram uma pegada muito forte, né, de jogadores que o Romero mesmo jogou pela seleção do Paraguai, tava jogando no Peru, eu acho. Enfim, viajaram e o time cansou um pouco. E é natural isso. O time vai oscilar um pouco fisicamente, porque vem uma pegada muito forte. Começa agora no ritmo de quarto e domingo. Quarta-feira já tem outra pedreira, que pedreiraça, joga Cruzeiro também. E vamos aí, 3 pontos. Mostra cada vez muita humildade. Acho que foi o Canachiro que disse, né, que o time não ficou comemorando tanto no final do jogo. Acho que tem que ter essa humildade mesmo e um jogo de cada vez. Muito feliz com a vitória. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Obrigado, Davi, pela sua participação, pelos seus comentários. Muito boas as suas observações. Realmente o Jô jogou muito bem, apesar de não fez o gol, mas se movimentou bastante e está cada vez melhor fisicamente, acompanhando o time. O Gabriel, o Maicon jogando muito bem também. O Gabriel que fez o gol, né? Isso é bom para que ele tenha um pouco mais de motivação, até porque só defender, né? Então fez o gol ontem, ficou contente e realmente a gente jogou contra um adversário com uma estatura maior que a do Corinthians, mas de certa forma também mais lento, né? Então a grande arma do Corinthians está sendo a velocidade, né? Então jogar contra um time alto é difícil. O Pablo no começo teve um pouco de dificuldade, né? Você comentou, a gente até conversou sobre essa questão. O Pablo, ele teve um pouco, né, de trabalho a mais no começo do jogo para acertar a marcação. Ele, o Balbuena que estava voltando de contusão também, né? Mas depois que acertou, o Pablo jogou muito bem, né? A gente tem reforçado que o Pablo tem sido o melhor jogador do Corinthians individualmente, né? Mas
né? O Corinthians está se acertando tanto que daqui a pouco a gente não vai mais estabelecer um jogador e sim um grupo, né? Mas o Pablo vem se destacando. E ontem teve bastante trabalho, né? Com o ataque do adversário alto, né? Com a estatura alta. Realmente teve bastante trabalho. Mas o grupo, né? A gente tem que estar ressaltando o grupo. E principalmente o que você comentou sobre essa... Como o time saiu de campo, né? Saiu com aquela adrenalina, né? Tenso, né? Devido à pressão. Não comemoraram tanto. Mas você vê que o grupo tá um pelo outro ali. No fundo, eles perceberam que eles venceram uma batalha. Mais uma batalha vencida, né? Com muito esforço, com muito empenho, muita garra, com muita união. Esse é o time do Corinthians, né? De hoje. Veio um pouco de cansaço, claro, Davi. Correr o que eles correram, né? No domingo. Na quarta-feira, né? Contra o Vasco. E ontem, novamente, correndo mais ainda, né? E agora começa, né? E quarta-feira tem mais. Então por isso que a gente comenta sempre que a gente tem que ter um bom elenco para estar disputando o Campeonato Brasileiro, que é longo, é uma guerra com várias batalhas. Então, cada jogo a gente tem que estar encarando como está encarando, né? Como um jogo final, é importante pontuar, né? A gente perdeu 2 pontos até agora, né? E isso faz com que a gente tenha cada vez mais confiança nesse grupo, né? E a torcida tem que estar chegando e apoiando, né? Incentivando bastante esse grupo aí que está nos representando neste campo e muito bem. Esse é o Corinthians do Carille e do Loss. Então vamos dar continuidade agora ouvindo o Careca também do Japão. E aí, Careca? Gostou, né, Careca? Mas quarta-feira tem mais, a gente não pode esquecer, é isso aí. Fala aí, Careca. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos. Segunda-feira espetacular pra quem é corintiano, não é não? O Corinthians hoje me deixou mais confiante do que nunca, não é? Jogou bem. O Corinthians o time é aquilo que nós falávamos aí uns tempo atrás aí. A gente não tem estrela, mas a hora que esse conjunto pegar, vai ser um Deus nos acuda pros outros. Porque uma coisa o Corinthians tem hoje, é muita garra, muita vontade. Esse pessoal aí é muito sagaz. Como disse o Domingos, a gente tem que dar muito valor pro Loss também. O Loss conseguiu unir a garotada junto com os profissionais. E tá muito bom de ver o Corinthians em campo, né? E eu ainda vou além. Eu acho que eu não sou daqueles caras que já é campeão, que grita gol antes, mas que a gente tem que tirar um sarro, a gente tem mesmo, hein? Eu sou do oba-oba. Mesmo porque a gente não tá mais conseguindo torcer aí, quem vai pra estádio a gente não torce mais legal, não tem mais bandeira, não tem mais sinalizadores, não tem mais nada de festa. E ainda tem uma parte da torcida que é contra essa festa. Então tudo que a gente puder, aí a gente pega e ocupa as redes sociais aí pra tirar um sarro. Tem que tirar um sarro geral mesmo de todo mundo. E eu já tô tirando sarro das Marias, próximas vítimas, né? Mas o Corinthians foi sagaz hoje. Um abraço a todos aí, vai Corinthians, saravá. Saravá, vai Corinthians. Muito obrigado, Careca, pela sua participação, seus comentários. Realmente o que a gente vem comentando, Careca, que esse time tem sido um time de raça, de vontade, de superação, né, de união principalmente. Mas precisa de um jogador técnico também, né, com essa pegada, né? E a gente viu o Marquinhos Gabriel voltando muito bem. Tem que ter um jogador que melhore tecnicamente o passe e o arremate. E o Corinthians acertou. Você vê que nos 2 últimos jogos o Corinthians fez 8 gols. Então tem melhorado também o arremate, a armação, a criação, né? Teve poucas oportunidades, mas as poucas, né, a gente está conseguindo marcar o gol.
E isso é uma evolução do time, principalmente com o Marquinhos Gabriel, que melhorou a qualidade individual do grupo. Ele está participando do grupo com o pensamento e a consciência do grupo, dessa intensidade, mas a bola nele, individualmente, ele tá bem. O Jadson um pouco apagado ontem. Você vê que ele saiu no segundo tempo. Saiu cansado, hein? Você vê que ele teve uma hora que ele ia bater uma falta no segundo tempo, né? Foi até depois do pênalti. Mostrou bem essa fisionomia dele. Ele tava de boca aberta, respirando assim. Você vê que ele tava bem cansado, né? Então tem alguns jogadores que já estão um pouco cansados. E o Marquinhos Gabriel pode estar fazendo rodízio entre o Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel, o Jadson. Agora a gente tem alguém, né? Até mesmo para fazer um rodízio de jogadores de meio de campo aí, para poder ter todos os jogadores em forma física, em condições de jogo, né? Então é isso aí, cada vez mais a gente está se encontrando. Essa questão de brincadeira, cara, isso é essencial. O futebol, a graça do futebol é justamente essa, né? Você tem um amigo que torce para outro time, aí você faz uma aposta, brinca, né? Tira sarro, é isso aí. Pode ter violência, claro, né? Extrapolar. Muitos acabam extrapolando. Até que tá um pouco mais tranquilo agora, né? Mas não pode extrapolar. Mas brincar, opa. Só que a gente também tem que ouvir, né? Quantos a gente já não ouviu, hein, careca? De tanto que a gente já ouviu de tiração de sarro, também agora, quando a gente pode, a gente também faz, né? Mas é isso aí, o futebol serve para justamente isso, né? Para brincar, para tiração, né, de sarro e assim por diante. É isso aí, careca. Muito obrigado pela sua participação. A felicidade da Fiel é toda do mundo inteiro aí, porque o Corinthians está bem, principalmente isso, né? Quando a gente vê o Corinthians vencendo e vencendo bem como está vencendo, a gente fica alegre, porque quem está vestindo a camisa do Corinthians, quem está na comissão técnica, sabe usar todo a nossa cultura, a nossa história, nossa alma, né? Nosso espírito corintiano para vencer. Esse é o espírito corintiano em campo que a gente está vendo, né? É a união, a superação, a vontade, a garra e o respeito. Principalmente, respeito às nossas tradições. Beleza, careca? Muito obrigado. Quarta-feira tem mais, mas vamos lá depois, né? Deixa passar o jogo, né? E aí a gente começa, beleza? Muito obrigado. Saravá! E agora a gente vai ouvir eu tô retomando, né, as entrevistas aqui no Voz Mosqueteira. Hoje eu fiz uma entrevista com o Roberto, um amigo muito tempo, amigo inclusive do meu pai, todos os corintianos na família dele aí, tem muita história, né? Então a gente tem que estar trazendo aqui pro Voz Mosqueteira, né, para dar um parâmetro do que é ser Corinthians, do que a gente já passou, né, da nossa história. Então, corintianos de outras gerações que já passaram pelo jejum, isso tudo. Hoje o corintiano ele já nasce bicampeão do mundo, né? Que eu sempre comento aqui, né? Várias vezes campeão brasileiro e assim por diante. Não tem, às vezes, a noção do que é ficar 23 anos sem títulos, né? Tem um time que você vê que não se identifica com o Corinthians, jogadores, assim por diante. Então é necessário sempre, né, a participação de todos, dos nossos ouvintes, dos torcedores, para que a gente monte sempre a história de cada um. O Corinthians passa pela vida de todos nós, né, de uma maneira. Então é essencial que a gente registre isso, para que a gente monte sempre a nossa cultura e que essa história de cada um fique eternizada para as próximas gerações, principalmente. Então vamos ouvir a entrevista com o Robertão.
Saudações a todos, nossos ouvintes da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Hoje a gente vai fazer uma entrevista, vamos conversar com o Robertão da Vila Maria. O Robertão tem muita história do Corinthians, vivenciou muito o Corinthians. E ele aqui no Voz Mosqueteira é essencial a participação dele, porque ele também é Corinthians. Então a gente vai conhecer um pouco do Roberto, para que ele possa, inclusive, contar várias histórias, né, do que é o Corinthians, para manter nossa cultura, manter sempre, né, os nossos ouvintes informados o que é o Corinthians. Essa vivência que a gente está passando hoje, dos 40 anos de 77, ele viveu todo o tempo de jejum, e com isso ele vai mostrar para nós o que é ser Corinthians num tempo sem título. Mas, deixando de conversa, vamos começar a entrevista aqui com o Roberto. Primeiramente, Roberto, bom dia. Um bom dia a todos, com muita alegria. Eu estou a teu convite, participando na Rádio Coringão, no Voz Mosqueteira. Que coisa linda! Olha, eu tenho muita colaboração guardada aqui, gostaria de, a partir de hoje, ser assim uma rotina da minha colaboração, porque é coisas importantíssimas, são coisas do Corinthians, né? E o Corinthians eu digo a todo mundo, o único clube no mundo que joga 90 clássicos por ano. É isso aí, Roberto, é exatamente a função da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira, é resgatar essa história. A gente tem que conversar, o certo seria conversar com todos os torcedores, porque cada torcedor tem uma história, tem um envolvimento com o Corinthians, e é essencial que a sua história, aquilo que você vivenciou com o Corinthians, né, seja repassada para os torcedores, principalmente aqueles que estão começando agora, uma geração nova, e principalmente deixar isso registrado para as próximas gerações. O que é ser Corinthians, o que é ser corintiano? E isso no Voz Mosqueteira, é isso que a gente tenta trazer. Primeiramente eu queria saber, quanto tempo de Corinthians? O corintiano ele nasce, né? Eu nasci corintiano porque papai, mamãe, os irmãos, os tios eram todos corintianos. E o meu pai, o seu Manuel Joaquim Afonso, o menino de ouro no futebol da Vila Maria, eu, na faixa de 7, 8 anos, vamos ver o Corinthians no Parque São Jorge, vamos ver o Corinthians no Pacaembu, e evidentemente era aquela grande emoção, né? Falar para os amigos, eu fui ver o jogo do Corinthians, e era aquele Corinthians raçudo, né? No começo, estava na fila dos 10 anos. O Corinthians ficou de 41 a 51. Em 51, ganhamos o campeonato. Em 52 também. Mas é desta época que eu gostaria de fazer aqui uma menção, uma lembrança, porque faz parte muito daquilo que eu falo da história do Corinthians. Era imperdível na Rádio Pan-Americana, 15 para 7 da noite, Corinthians em Marcha. Apresentação do radialista Otávio Muniz, grande corintiano. Aí tinha-se todas as notícias do Corinthians ali. Quando tinha um treino com uma estreia, uma grande contratação, o Parque São Jorge ficava lotado. Inúmeras vezes eu fui lá, e dessa vez foi imperdível. O Corinthians contratou no Jabaquara uma revelação. Um mulatinho, um moreninho, meio pequenininho, o Cícia. E o que a Gazeta Esportiva fez? Na capa. Corinthians contrata Cícia e Gilmar vem de contrapeso. Até esse apelido o Gilmar pegou. Quer dizer, ele chegou de graça, desacreditado. E eu, com vários amigos aqui de Vila Maria, pela lateral do Rio Tietê, sem marginais, chegávamos ao Parque São Jorge. Lá tinha duas opções para pular para o lado do estádio. A velha pontinha de tambor ou um barco que era preso no cabo de aço. E chegávamos lá,
Na hora do treino, Pode continuar. na hora do treino, todo mundo, olha o Ciciá, e o Ciciá cheio de guerre-guerre, sabe? Brincando com todo mundo e tal. E a turma, olha o Ciciá, rapaz, ele vai resolver nosso problema no meio de campo e tal. E quem é aquele magrelo lá, aquele goleiro, olha lá. É o contrapeso, alguns falavam, era o Gilmar. Bom, no sábado, eu fui ver a estreia do Ciciá. Gilmar nem sonho de entrar no time. Cabeção era o titular. Pacaembu, estreia do Ciciá. Acho que o nervosismo, ele errava passe de 3 metros. Não ficou muito tempo, não. Acredito até que pouco tempo depois foi até devolvido ao Jabuca, ao Jabaquara de Santos. E o Gilmar, numa oportunidade, se revelou o goleiro que todo mundo conhece. Ora, eu estou falando desta passagem porque inúmeras vezes o Corinthians contratou jogadores assim por valores menores e que foram grandes ídolos. O Marcelinho Carioca, por exemplo, veio quase de graça. O Gilmar veio de contrapeso. O Neto, na verdade, o Vicente Matheus queria se livrar do Dida, um lateral que dava trabalho para renovar contrato. E conseguiu fazer essa troca com o arqui-inimigo, com o Palmeiras. O Neto veio quase que de graça, foi uma troca. E ganhou um campeonato brasileiro sozinho. Aí, eu quero dizer que algumas grandes contratações, Paulo Borges, em 68, Paulo Borges, Buião, foram contratados a peso de ouro. O Almir Pernambuquinho, em 59, no Vasco da Gama, foi contratado a peso de ouro. E não se revelaram grandes jogadores. O Corinthians tem essa característica. Às vezes, um jogador desacreditado, por valor mínimo ou uma troca irrisória, vem e se transforma num grande ídolo. O próprio Basílio não foi uma contratação assim, dizer, a peso de ouro. Foi uma boa contratação e é hoje lembrado pelo maravilhoso gol. Eu estava lá, hein? Em 77 eu estava lá. E é isso, Domingos e corintianos. A gente tem essas recordações maravilhosas do Corinthians, porque o corintiano, eu costumo brincar, ele nasce. Os outros, eles aparecem, quer dizer, são oportunistas. É isso aí, Roberto. Sabe, você está falando de 50, década de 50, década de 60. O Pernambuquinho, né? O Almir Pernambuquinho, felizmente ele acabou até sendo negociado depois pro Boca Juniors, né? E lá arrumou uma briga, ele acabou sendo até assassinado, né? No Rio de Janeiro, né? O Almir Pernambuquinho foi uma contratação bombástica. Ele era realmente um rapaz assim nervoso em campo. Ele conseguiu vingar na seleção brasileira com a seleção uruguaia. Ele deu umas 10 voadoras numa briga campal Brasil e Uruguai num sul-americano. Mas a contratação dele foi bombástica. Ficaram horas discutindo na sede do Vasco da Gama. Eu me lembro que os comentários diziam de que a contratação tinha até já terminado a negociação, quando foram para a rua uma confusão e discute não sei o quê. No fim, lá adiante, foi fechado o negócio. Na rua, um valor extraordinário. O Almir Pernambuquinho e tal. Aí ele chegou no Corinthians e jogou bem algumas coisas, mas não tirou o nós da fila, digamos assim, né? No fim, ele foi negociado com o Boca Juniors, né? Passou pelo Santos, né? Depois no Santos uma vez ele substituiu o Pelé num jogo. E depois, já quando estava no Rio de Janeiro, foi autor daquela briga campal, que ele perseguiu aquele jogador Ladeira. Nem sei se é um Ladeira que passou pelo Corinthians treinando juniores. Havia um Ladeira, não sei se é o mesmo. E foi um espetáculo dantesco. O Almir percorreu atrás desse Ladeira 2 vezes em volta do campo. Quando ele parou no futebol, ele continuou numa vida meia desregrada.
Aí num tal lá de Galeria Alaska, se eu não me engano, mal frequentada, ele numa briga, numa confusão, acabou sendo, realmente foi assassinado, digamos, em público, né? Numa briga, numa galeria do Rio de Janeiro. É encrenqueiro, né? Era notadamente encrenqueiro, não tinha medo e, lamentavelmente, ele usava o que hoje é muito consumido na Cracolândia, né? Infelizmente o Almir tinha essa sina de utilizar esse material nefasto e entrava em campo. Aí... Roberto, você falou do jejum de 10 anos, né? 41 até 51. 51. Como é que foi para o corintiano viver essa época sem títulos? Existia, por exemplo, a mesma pressão que ocorreu nos 23 anos de 55 a 77? Bom, este primeiro jejum, eu vivi ele porque, veja bem, em 41 eu tinha 1 ano, em 51 eu tinha 11, então aí eu já vinha entendendo muita coisa do Corinthians. Então a gente ouvia falar, os maiores, os tios, o pai, né? O Corinthians às vezes ficava em 5º lugar. Contratou nesses anos o Domingos da Guia, célebre jogador brasileiro, pai do Ademir, né? E infelizmente as contratações não rendiam aquilo que a gente queria. E passava ano, entrava ano, o título ficou sendo dividido entre os dois inimigos, né? São Paulo e Palmeiras ganhava um ano outro, o Corinthians chegava mal e mal em terceiro, algumas vezes em segundo, mas em 51, numa remodelação com jogadores jovens, Luizinho, Idário, Roberto Belangeiro, e mais algumas contratações, né? Carbone na minha esquerda, o Baltazar já estava no time, Cláudio Cristóvão do Pinho, Luizinho, Baltazar, Carbone... O próprio Gilmar. E o Cabeção, né? Aí até o Gilmar pode já ter entrado. O titular era o Cabeção. Uhum. Era nosso também, da base. O titular era o Cabeção. Mas, sabe, uma contusão, um afastamento, o Gilmar, quando teve chance, se revelou aquele goleiro, né? Se revelou um goleiro. Ele fez um campeonato maravilhoso aos 51, aos 52. Pegava tudo. Ele voava alto e pegava a bola no ângulo. Incrível. Tanto que desbancou muito goleiro que teria preferência em seleção brasileira. E foi talvez o melhor goleiro do Brasil, né? Gilmar dos Santos Neves. E esse time que foi montado, até o pessoal da Maria Zélia foi chamado, né? O pessoal da Maria Zélia, o Luizinho, o Colombo. Edélcio. Exatamente. Como é que você tem muita lembrança da Maria Zélia? Olha, a Maria Zélia eu até frequento um pouco. E o Maria Zélia eu cheguei a jogar lá no campo. Era um dos poucos, ou raro, só ele, campo iluminado na Vila Maria. E tinha alguns craques ali, né? Luizinho, Colombo, Edélcio, o Roberto Belangeiro. E o Corinthians, então, talvez tentou uma remodelação do time a partir de 49 e 50. Então surgiu esse time em 51 mesclado, né? O Cabeção era também da base, o Gilmar veio de contrapeso. E havia algumas contratações. Os centrais era Murilo, um mineiro clássico, e Homero. O problema do Corinthians nesses anos era a lateral esquerda e a ponta esquerda. Nós falávamos, nossa, o Corinthians não acerta um. Aí veio para a ponta esquerda, em 51 também, junto com o Sula, que era um lateral esquerdo do Bangu, e veio o Mário. O Mário era um jogador que era mais para se apresentar num circo. Ele era um malabarista, um equilibrista. Ele pegava a bola, ele parecia um mágico, a bola sumia dele. É célebre que uma ou duas vezes ele driblava, ele chegou no gol e voltou para trás.
É fato isso, é fato. Ele era um jogador mais para se apresentar num picadeiro. Mário, um equilibrista, um jogador extraordinário, não teve uma grande carreira, né? Mas ficou aí nos dando muita alegria há uns 2, 3, talvez 4 anos. O Mário, ponta esquerda. Depois desse jejum, né? Você vivenciou uma parte dele. Era pequeno, mas de certa forma ele vivenciou, ouviu muita história. E como é que foi o jejum de 55 a 77? Aí sim, né? Muitas lembranças, né? Aí o Corinthians ganhou o bicampeonato 51-52. Em 53 não conseguiu. Em 54 ganhou o campeonato do quarto centenário. Em 55. O jogo foi em 55. O jogo foi, mas era campeonato de 54. O jogo foi, acho que em janeiro de 55. Era normal. A federação não conseguia fazer o campeonato dentro do ano e escapava alguns jogos para janeiro. Quem sabe até fevereiro, mas janeiro é certeza. Aí o Corinthians então foi o campeão. Esperava-se muito. Em 55, o Corinthians, com um grande time, favorito a ser campeão, surgiu um time montado por um dos técnicos, eu vou citar o nome dele porque passou pelo Corinthians também, o Lula, o técnico do Santos. Ele montou um baita time lá com molecada, um ou outro veterano, e ganhou o campeonato de 55 em cima do Corinthians e ganhou o campeonato de 56. Em 57, o Corinthians se armou para ganhar o campeonato. O Corinthians em 57 fez 35 partidas invictas. Havia a taça dos invictos do jornal A Gazeta Esportiva. E o Corinthians pegou essa taça dos invictos. E foi. No penúltimo jogo na Vila Belmiro, um escanteio. Um jogador que estava iniciando, conhecido por Pelé, bateram o escanteio, ele cabeceou de cucuruto para trás, a bola entrou no ângulo, 1-0, perdemos. De nuca? Foi, não, pegou na telha da cabeça, pegou no meio da cabeça aqui e foi para trás. 1-0 tal, entramos em campo no último jogo com esse inimigo de ontem, com o São Paulo, e esperávamos ganhar o campeonato, né? O São Paulo estava também na ponta ali, era o segundo colocado. Mas o Corinthians estava melhor, estava mais armado. Infelizmente não deu. Perdemos, virou o jogo 2-0 para o São Paulo. No início do segundo tempo marcamos 2-1. Ocorre que nos anos 50, o Corinthians ganhou uns 4 ou 5 jogos do São Paulo assim, virando um placar negativo de 2-0 para 3-2. Eu falei para os amigos, nós vamos ganhar de 3-2. Mas infelizmente houve um gol mirabolante lá, viu? Um tal Maurinho, jogador do São Paulo, entrou na velocidade, era um velocista terrível e marcou o terceiro, acabou, perdemos o campeonato. Aí foi aquela perseguição, né? 5-8, 5-9, em 61, o Corinthians era de dar risada, era um time fraco, frágil. Deve ter trocado meia dúzia de vezes de técnico em 61. E prosseguiu assim, né? Tanto que nesse ano, o Matheus foi no Rio de Janeiro e contratou os 5 reservas do Flamengo, 5 moços. Espanhol, Manuelzinho, Beirute, Adilson e Neves, um ponto esquerda. Eram todos do misto do Flamengo. E vieram jogar no Corinthians. Não deu. E continuamos, né, naquela sina de perseguir, né? Às vezes aproximava, tentava ganhar. Em 68, contratações bombásticas, Paulo Borges, Buião e mais alguns jogadores, até a redenção em 77. Aí foi bonito, hein? Eu estava lá, hein? Até mesmo que a gente está fazendo no programa Voz Mosqueteira a saga corintiana, então a gente está falando jogo a jogo, né? Gostaria que você falasse um pouco de Oswaldo Brandão, né? Foi o melhor técnico do Corinthians? Olha, o Oswaldo Brandão,
eu cheguei a conhecê-lo, a conversar com ele, talvez 3, 4 vezes, em meros acasos, né? Eu me lembro muito bem, eu estava trabalhando no centro da cidade, e ele, gaúcho, e de boa cepa, ele estava nesse prédio, de repente eu estava no saguão do prédio e ele desceu com uma pessoa. Ao que me falaram, ele estaria montando com essa pessoa uma distribuidora de vinho gaúcho. E eu então conversei com ele e conversei algumas outras vezes. Realmente, o Brandão era um treinador bem místico, né? Alguns corintianos, até ex-diretores, quando conversávamos, falavam, o Brandão, ele chega, a primeira coisa, ele quer contratar meia dúzia, diz que precisa de meia dúzia de jogadores, e já aponta quem é o jogador que ele quer. Mas a verdade é que ele tinha muito do corintianismo, né? Ele chegava e conseguia, tanto que foi o campeão em 54, em 51, 2, acho que foi o Castelli, o Rato, ex-jogador do Corinthians. Mas o Brandão tinha aquela mística de que ele passava por clubes, mas era no Corinthians que ele era o grande técnico, né? Chegou à seleção brasileira, ganhou campeonatos e até chegar na grande conquista dele, que foi em 77. Foi realmente um técnico da mística corintiana, Oswaldo Brandão. Ele deixou a seleção em 77, no início do ano, né, de 77, ele acabou saindo da seleção, e a gente tinha o Duque no início do Campeonato Paulista de 77. Quando ele veio para o Corinthians, ele veio, né, até mesmo depois, o Duque foi dispensado numa derrota do Corinthians contra o Guarani, na estreia do Palhinha, no Morumbi, foi 3-0 pro Guarani. Aí o Duque foi dispensado, se contratou o Oswaldo Brandão, que ele veio para o Corinthians. Quando ele chegou, ele encontrou um elenco, né, totalmente desmotivado. Ele trabalhou muito essa questão também da motivação, da parte psicológica dos jogadores, né? Além da questão tática, ele trabalhou muito esse lado mental, de colocar o time em campo despreocupado com relação à pressão que o Corinthians recebia, né, sobre o jejum, né? Então, como é que era a torcida nessa época do jejum em 77? Você acha que, por exemplo, se em 77 o Corinthians não fosse campeão, estouraria uma revolução em São Paulo, por exemplo? É uma comparação. Poderia acontecer isso? Realmente, a coisa já estava assim extrapolando, né? Porque, evidentemente, os inimigos gozavam, né? O Corinthians, quando muitas vezes ameaçava que ia ganhar o campeonato e não ganhava. Então teve esta passagem de 77. Acho que se eu não tiver com a memória falhando, o Hotel Danúbio, na Brigadeiro Luiz Antônio, o Corinthians se hospedava lá. E eu estive lá, talvez por mero acaso, e o time estava almoçando. Estavam todos os jogadores, diretores, e estava o Duque. E alguém falou, olha o Duque, olha lá o Duque. O Duque parece que era cercado de um monte de espiritualistas, viu? Ele parece que ele era espiritualista, uma coisa assim. Olha o Duque, olha o Duque. Bom, mas ele vinha sendo o técnico do Corinthians, se fazia alguma coisa. As estreias do Corinthians de jogador que veio a peso de ouro, infelizmente teve essa do Palhinha, num domingo de manhã, e teve a do Garrincha, né? No Pacaembu. Eu estava lá. Contra o Vasco. 3-0 também. Numa situação incrível. Cada vez tanto que eu tenho medo de que quando o Corinthians contrata um jogador, ele põe para jogar. Eu tenho. Mas isso já acabou, né? Mas eu tenho medo. O Dunga, nós estávamos jogando, se eu não me engano, contra o São Paulo, e estava 0-0, puseram o Dunga, o outro marcou um gol, ganhou de 1-0. Eu falei, não põe jogador caro que nós perdemos. Para quebrar um pouco essa questão da estreia, o Luizão, quando estreou, ele marcou 4 gols em cima do Gama. O Luizão, o centroavante, né? Teve outros jogadores também que quebrou essa sina do Corinthians, né?
esse peso. O Zenon, quando estreou, o Corinthians perdeu pro Santa Cruz em 81 por 5-1. E ainda o Zenon que fez o gol de pênalti. O Zenon, quando estreou no Corinthians, o Corinthians perdeu pro Santa Cruz no Pacaembu por 5-1. Então isso ocorre realmente, né? É que, lamentavelmente, ocorreram algumas vezes repetidas, né? De que quando estreava um jogador daqueles que no Parque São Jorge estourava um caminhão de caramuru, infelizmente na estreia desse jogador não ia tão bem. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a estreia do Paulo Borges no Parque São Jorge contra o Comercial de Ribeirão Preto foi 0-0. O Parque São Jorge estava explodindo de gente. E eu não tenho certeza absoluta se era a estreia dele, mas eu tenho a impressão que é. Estreou o Paulo Borges, a gente esperava que ele marcasse uns 3, 4 gols, e foi 0-0 com o Comercial de Ribeirão Preto. É mais ou menos uma certa sina do Corinthians. Claro que teve casos que foi diferente, mas tem esses aí, imagina. 86 mil pessoas no Morumbi para ver o Palhinha estrear. O Guarani, com uma molecada, me ganha de 3-0. É o Corinthians em campo. E o Tobias tomou um frango, né? O Tobias ele era um goleiro, digamos, meia boca, né? O Tobias tanto podia fechar o gol como tomar. Mas o Jairo também não era um bom goleiro, né? Não, o Jairo era um jogador do Fluminense, se destacou no Coritiba e o Corinthians foi lá e buscou ele porque ele realmente fez um grande campeonato. Mas no Corinthians não foi lá essas coisas, não. Inclusive ele estava na seleção, né, no começo do ano, na eliminatória da Copa do Mundo de 78. Ele demorou um pouco até para estrear, esperou ele voltar da seleção para poder estrear o Jairo, né? O Tobias ele se contundiu também no começo do campeonato, o Jairo acabou entrando. O terceiro goleiro, o Solito. Lembra do Solito? Solito e Solitinho. Solito e Solitinho, 2 irmãos corintianos. O Solitinho veio depois, e inclusive o Solitinho já faleceu, né? Já faleceu? Já faleceu. Então, de goleiro em 77, a gente também não tinha assim um goleiro excepcional, como você falou do Gilmar, né? Não tem, né, uma comparação. Não. Hoje são goleiros excepcionais. Hoje a gente tá bom de goleiro, o Cássio? Olha, o Cássio revelou-se a semana passada. Eu estranhei realmente no ano passado. Eu diria que ele foi culpado de uma meia dúzia de gols, de rebater bola defensável e rebater para o meio da área, o que é um perigo, né? É um perigo. O goleiro rebate uma bola ali, se não cai se não cai no pé de um back, cai no pé de um goleador, tchau e benção. Mas ele voltou a ser o grande goleiro que nós sempre admiramos. E, por exemplo, nesse ano ele está excelente, né? Ele está ótimo, está jogando e muito bem. O gol de ontem, para variar, o rapaz do inimigo estava em impedimento. Aí o pessoal da Globo, é difícil. Difícil nada. Ele está ali, o bandeirinha está ali para pegar esses lances aí. Que é isso aí? Eu costumo brincar. Como? Não viu? Mas ele não está ali para ver, não está na linha da... Como é que de vez em quando eles vê? Se fosse um jogador do Corinthians, ele via assim. Estava impedido. É o impedimento que deveria talvez até ser eliminado, né? Porque às vezes fala, estava a orelha impedido, estava o nariz, estava a ponta do pé, mas está na regra. A regra é clara, né, disso. O que você está achando do Corinthians de hoje? Olha, felizmente é uma das maiores surpresas de alegria que eu tive. No começo do ano, quando se efetivou o Fábio como treinador do Corinthians, no boca a boca por aí, inúmeros corintianos falaram para mim: ô senhor Robertão, um técnico desse, novato, sem experiência, precisando de jogadores, e esse ano não sei não, né? Até a crítica também, né? A crítica não acreditava, e o corintiano estava com o pé atrás. Felizmente, como no Corinthians, jogador que custou pouco costuma se transformar num ídolo, também
técnico que ninguém conhecia, apesar que ele estava no Corinthians como auxiliar do Tite, né? Mas ninguém tinha noção de que ele faria um trabalho desse. Então que continue assim, porque tá bom demais, hein? Mas como tá bom, hein? Roberto, essa é uma entrevista inicial, a gente vai voltar a conversar. Eu sei que você tem bastante história e a gente não pode deixar isso só aí dentro de você. Uma vez por semana, pelo menos, a gente vai estar conversando aí, trazendo com muitas histórias. Eu sei que a gente vai estar trabalhando isso para que a gente leve aos nossos ouvintes, né, aos corintianos de hoje, às próximas gerações, o que é ser Corinthians, o que é torcer para o Corinthians e levar adiante a nossa cultura do corintianismo. Agradeço essa entrevista e faça suas despedidas para os nossos ouvintes aqui da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Eu tive muita alegria de fazer essa entrevista. Realmente eu quero dizer que recentemente, há menos de um mês, alguém me mostrou aí uma foto, o pessoal tudo com celular na orelha, e uma senhorinha, uma velhinha, uma senhorinha meia rindo assim, sem celular na mão, e dizia: o melhor registro ainda é a memória. Então tudo que eu narrei é feito de memória do Corinthians. Eu brinco por aí, eu falo, olha, além de corintiano, eu sou historiador do Corinthians. O que eu vi do Corinthians eu guardei, memorizei, está guardado aqui, e com prazer vamos revelar na Rádio Coringão, na Voz Mosqueteira. É isso aí, Roberto, muito obrigado, valeu mesmo, e vai Corinthians! A minha mãezinha acho que falaria assim, ó, a Dona Maria Crespa: vai Corinthians! Ela brincava muito com o Corinthians. Muito obrigado. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado. E é essencial a sua participação. A gente vai marcar mais entrevistas. Então cada dia a gente vai pegar um assunto aí e vai destrinchar a história do Corinthians. É muito bom a gente falar não só do Corinthians de hoje, mas também do Corinthians do passado. Todo o sofrimento que a gente passou. E como era difícil também acompanhar o Corinthians, ir pro estádio. Hoje é muito tranquilo, né? Então a gente vai aproveitar o corintianismo do Roberto para estar trazendo mais histórias dele aqui. Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando a todos que a partir das 20h10 tem Debate-Mão, o Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira volta amanhã com a saga do Paulista de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!